Fala galera do 8º ano, olha eu aqui mais uma vez, professor João Batista, para trabalhar com vocês nesse campo, geometria. E hoje, em especial, vamos falar de ângulos internos nos paralelogramos, trapézios e triângulos. Como que vai funcionar essa nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar já as aplicações nesses elementos, né? Os ângulos, né? Utilizando esses elementos, paralelogramo, trapézio e triângulos, tá? As definições nós vamos trabalhar aqui de forma visual, de acordo com aquilo que nós estudamos em sala de aula. Nós sabemos o quê? Que o paralelogramo, né, esse nosso quadrilátero, ele é constituído o quê? De lados opostos, né, iguais e paralelos. Ou seja, esse lado AB, ele é congruente ao DC e também tem a mesma medida. Só vamos registrar isso aqui então, que o lado AB, né, ele é igual ao lado DC e eles também são o que? São paralelos, tá? Então AB paralelo ao segmento DC. Só as relações que nós já estudamos, tá? E esses lados aqui também são opostos, têm a mesma medida e são paralelos, ou seja, se você traçar a reta que constitui esses lados, elas nunca vão se encontrar, tá? Então aqui nós vamos dizer que o lado AD, ele é igual ao lado BC. E eles têm que ser o quê? Tem que ser paralelos. AD paralelo a BC. Isso é a relação entre as medidas de lados. Os lados opostos, aqueles que estão de frente um para o outro, eles são paralelos e são congruentes, tá? Então aqui, esses lados que estão de frente um para o outro, eles são iguais e eles são paralelos. Agora, sobre os ângulos internos, nós temos duas propriedades aí, né? A primeira propriedade nos diz o quê? Que se você somar dois ângulos formados por vértices consecutivos, ó, vamos entender, dois ângulos formados por vértices consecutivos. Esses ângulos serão suplementares, ou seja, a soma é igual a 180. O que significa isso? Se você somar esse ângulo aqui contido no vértice A com o ângulo contido no vértice D, a soma é 180. Se você somar o ângulo formado no vértice D com o ângulo formado no vértice C, a soma deles é quanto? A soma é 180 também. Se você somar esse ângulo formado no ângulo C com o ângulo formado no vértice B, a soma também é 180. E por fim, esses dois ângulos, tá? Ou seja, se você somar os ângulos consecutivos, 2 a 2, a soma deles será igual a 180 graus, tá? E a segunda propriedade é o quê? Que os ângulos opostos, aqueles que estão de frente um para o outro, esses ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Ou seja, o ângulo de medida X vai ser congruente ao ângulo de medida Z. Eu já vou anotar essa informação, que o ângulo X é igual ao ângulo Z, tem a mesma medida, tá? E consequentemente, esses ângulos aqui, ó, que são opostos, tá? Formado por vértices opostos, esses ângulos também são iguais. Daqui eu já tiro o quê? Que o Y é igual a 100 graus. Nós já temos o valor de Y, tá? Então vou registrar aqui, essa medida aqui é 100 graus, certo? Agora, como os ângulos 2 a 2, né, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser suplementares, esses ângulos consecutivos. Daqui nós já podemos dizer que esse x mentalmente, quanto que vai valer? Ele vai valer 80. Observa, se você pegar 100 mais 80, 180, ok? E agora, observa também, 100 mais 80, 180. Aqui, o z vai ser o quê? Vai ser o suplemento de 100, tá? Porque eles são o quê? Consecutivos. Consequentemente, esse ângulo vai ter medida 80 graus também, ok?
E uma pequena verificação. Se vocês somarem todos esses ângulos internos, a soma será de 360 graus, ok? Então daqui só para formalizar, né? O x vai valer 80 graus e o y também vai valer, me desculpe, o y não. O z também será igual a 80 graus, ok? Notem isso que foi feito e continue estudando, beleza? Beleza, galera? Vamos para o nosso exemplo 2 aqui, para a gente calcular os ângulos internos desse paralelogramo. Aqui eu já deixei para vocês da mesma cor os ângulos que são o quê? Que são congruentes, ou seja, os opostos, né? Então o y é igual ao z e esses ângulos de azul são iguais. 3x menos 22 graus tem que ser igual a x mais 78 graus, ok? Aqui nós temos uma equação na incógnita x. Como resolver isso? Agrupando os termos semelhantes. Em um membro eu vou deixar aquilo que tem letra, no outro membro o que não tem, ok? Então vamos lá. Vamos trazer esse x para o primeiro membro e vamos levar para o segundo membro aquilo que não tem x, aquilo que não tem letra, ok? Vai ficar assim então, 3x, esse termo que era positivo está passando para o primeiro membro negativo, igual, o 78 continua no segundo membro, e eu estou trazendo agora para o segundo membro esse termo. Como ele era negativo, vai passar positivo. Então, 78 mais 22 graus. 3x menos x é igual a 2x, certo? 78 mais 22, exatamente 100 graus, tá? Para isolar a incógnita, o que nós temos que fazer? Passar esse 2 dividindo. Logo nós teremos x igual 100 graus divididos por 2, x igual a 50 graus. Qual é a proposta aqui? A proposta é que você encontre as medidas de ângulo. Esses ângulos são congruentes, ou seja, se você substituir em uma das expressões, você já encontra o valor numérico da outra, ok? Se eles são iguais, eu prefiro substituir aqui, nesse ângulo, porque x mais 78 é uma expressão mais simples. Dessa forma, nós teremos a medida desse ângulo. Vou fazer esse cálculo aqui, utilizando o canetão azul, rapidinho. Vamos lá? Substituindo aqui, onde tem x, eu vou colocar 50 graus. Então aqui, x mais 78. Calculando esse ângulo. O x vale 50, então 50 mais 78 graus. Se você adicionar, você vai encontrar 128 graus. Ou seja, esse ângulo tem medida 128. Consequentemente, este também tem medida 128. Tem como provar? Tem, muito simples. Joga os 50 aqui, fica 3 vezes 50, que daria quanto? 150. 150 menos 22, exatamente 128, tá? Agora, qual vai ser a relação para a gente encontrar o y, que é igual ao z? A relação é o quê? Esses dois ângulos, eles são o quê? Eles são suplementares, então a soma tem que ser 180. Vamos fazer aqui? O y, o ângulo de medida y, mais 128 graus. Essa soma tem que ser igual a 180, tá? Vamos isolar o y, passando 128 para o outro membro, nós temos y igual a 180 graus menos 128 graus. Esse y vai ser igual a quanto, tá? Vou fazer um cálculo aqui mental. Se a gente estivesse subtraindo 130, ficaria 50 graus, mas é 128, então 52 graus, tá?
Se você não é bom em cálculo mental, é muito simples. É só você pegar aqui, ó, 180 menos 128, tá? Você tem que tomar emprestado aqui do 8, que fica valendo 7 e 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Ou seja, 52 graus. Então, esse ângulo de medida y é 52. E o oposto dele também tem medida o quê? 52 graus, tá? Se você adicionar 180, se você adicionar 180. A soma de todos os ângulos, 360 graus, ok? Faz o teste aí na sua casa. Soma todos esses ângulos aqui que nós obtivemos e você vai ver que a soma é 360. Tranquilo? Dando continuidade, nós vamos falar agora do trapézio, tá? E as relações entre as medidas de ângulos presentes nele, tá? O trapézio é um quadrilátero, né? Que tem duas bases, né? Essas bases são paralelas, tá? Duas bases paralelas e os outros lados não são paralelos. Então a gente diz por definição, né? Que o trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e outros dois não. Então aqui você vê a presença dos lados paralelos e a presença dos lados não paralelos, tá? A relação entre os ângulos aqui é que os ângulos colaterais internos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos são o quê? Suplementares, tá? Se você prolongasse, né, esse segmento de reta, ele seria o quê? Uma reta transversal que estaria cortando o quê? Essas duas retas paralelas, tá? E esses ângulos que ficam do mesmo lado na região interna em relação às paralelas, esses ângulos são o quê? Eles são ditos ângulos colaterais, tá? A soma dos ângulos colaterais internos, nós vimos isso em sala de aula, é igual a 180. Então o que a gente tem que fazer aqui? Somar, né, esses ângulos. 3x mais x mais 28. Vamos somar? 3x mais x mais 28 graus. Essa soma tem que ser quanto? 180, tá? Observe o seguinte, aqui nós podemos somar, porque são termos semelhantes. Quanto que é 3x mais x? 4x, tá? Mais 28 graus. Isso aqui igual a 180. O objetivo é o quê? Isolar o valor de x. Vamos isolar? Então, passando o 28 para o outro membro, nós temos 4x igual 180 graus menos 28 graus. 4x igual, essa subtração aqui vai dar exatamente quanto? 152 graus, certo? O 4 que multiplica o x deve passar fazendo o quê? Passar dividindo. Então, dessa forma, nós temos 152 graus dividido por 4. X vai ser igual, vamos efetuar essa divisão aqui, 152 dividido por 4. Vamos tomar aqui 15 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 que se aproxima de 15? Esse número é o 3. 3 vezes 4, 12. Subtraindo aqui, resto 3. Desce o 2. Consequentemente, 8, né? 8 vezes 4, 32. Subtraindo o resto, 0. Ou seja, essa divisão é igual a 38 graus. Tranquilo, galera? Então, pessoal, esse valor de x é o valor da incógnita, né? Que nós vamos ter que substituir agora para descobrir as medidas de ângulo, tá? Primeiro, vamos descobrir a medida desse ângulo aqui, 3x, tá? Então, vamos lá, 3 vezes x. Nós vimos que o x é 38, então vai ficar 3 vezes 38 graus.
Essa multiplicação, vamos fazer ela. 3 vezes 8, 24, vai subir 2. 3 vezes 3, 9, com 2, 11, 114 graus. Ou seja, podemos afirmar que esse ângulo de medida de expressão algébrica 3x, ele vale 114 graus, ok? Agora, para determinar o ângulo de medida x mais 28, vamos substituir o valor de x. Vamos lá? X mais 28 graus. O nosso x vale quanto? 38. Então vai ficar 38 mais 28. Vamos montar essa soma aqui para ver quanto que dá? Rapidinho. 38 mais 28. 8 mais 8, 16, vai 1, né? 3 e 2, 5 e 1, 6. Ou seja, nós temos 66 graus, tá? Então, 66 graus. Esse ângulo aqui, tá? Ele vale 66 graus. O que vai acontecer se você somar esses ângulos? Vamos fazer o teste aqui? 114 graus mais 66 graus. 4 e 6 são 10, né? Vai 1. 1 e 1, 2, com 6, 8. Desce 1. 180 graus. Ou seja, nós mostramos aqui que a soma é 180. Ou seja, é possível que você tire a prova real para você não errar os cálculos, tá? Quando você somar os ângulos obtidos aqui, esses ângulos colaterais internos, essa soma tem que ser 180, que é a nossa prova real, ok? Agora falta a gente fazer a relação entre esses colaterais internos em relação a essa outra transversal, certo? Nós sabemos o quê? Que eles são suplementares, tá? Esses dois suplementares, esses dois suplementares. Vamos fazer a relação aqui então? Vou apagar. Vou fazer de vermelho aqui para destacar, tá? Então, o ângulo de medida y mais o ângulo de medida y sobre 3, a soma deles tem que ser 180, ok? Professor, nós vamos somar agora o quê? Números fracionários. O que é necessário fazer? É necessário você igualar os denominadores aqui. Então, vou colocar aqui o 1. Qual que é esse processo aqui de ter um mesmo denominador? O processo é o quê? Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, tá? E o mínimo múltiplo comum entre um número qualquer e 1 sempre é o próprio número. Ou seja, o mínimo entre 3 e 1 será o próprio 3, ok? Tirando o mínimo, lembre do processo de dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador em todas as frações, ok? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes y, 3y. Operação soma, tá? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes y, y. Isso aqui é igual a 180. Agora o processo é o quê? O processo é de isolação. Vamos fazer essa soma que ainda é possível. 3y mais y fica 4y. 4y sobre 3 igual 180 graus. Esse 3 que está dividindo, você manda para o outro lado, na operação inversa. Então ele vai passar multiplicando. Fica 4y igual a 180 graus vezes 3. 4y igual. Quanto que é 180 vezes 3? Vamos lá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai subir 2 aqui. 3 vezes 1, 3. 3 com 2, 5. 540 graus. Agora, isolando o y, esse 4 tem que passar para lá na operação inversa. Se ele está multiplicando, obrigatoriamente passa dividindo. Y é igual a 540 graus dividido por 4, tá? Qual será o valor de y? Vamos fazer essa divisão num cantinho aqui. 540 dividido por 4.
Vamos lá, pega o 5 aqui, né? Dá por quanto? 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Desce o 4, vai dar por 3. 3 vezes 4 vai ser 12. 12 para 14, vai sobrar resto 2, desce o 0, ok? Então, que número multiplicado por 4 vai dar 20? É o 5. 5 vezes 4, 20, vai sobrar resto 0. Ou seja, o y será igual a 135 graus, ok? Esse valor de y é 135 graus. Consequentemente, esse ângulo é o quê? É o suplemento, é aquilo que falta para 180. De 135 para 180, falta quanto? Se fosse 140, faltaria o quê? Faltaria 40. Como tem 5 unidades a menos aqui, eu tenho que acrescentar isso, né, a mais. Então, será exatamente 45 graus, ok? Se você adicionar, vocês irão perceber que essa soma é 180 graus. Tranquilo? Esse cálculo foi feito de forma mental. Se você substituísse aqui também, ó, o y que você encontrou e dividisse por 3, 135 dividido por 3 resultaria em 45 graus, certo? E para a gente concluir a nossa aula, nós faremos apenas um exemplo agora sobre a soma de ângulos internos de um triângulo. Beleza, galera? Então aqui nós temos o triângulo, né? Que é um polígono constituído de 3 lados. Qual é a relação que a gente vai utilizar aqui com os ângulos internos? É que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? Essa relação. Então, para resolver esse probleminha aqui, que nós queremos, na verdade, descobrir as medidas de ângulos, nós vamos somar os 3 ângulos e igualar a 180, certo? Então, o ângulo de medida 2x mais o ângulo de medida x mais o ângulo de medida x mais 12, a soma dos 3 ângulos internos aqui é 180, ok? Isso foi demonstrado em sala de aula, tá? Vamos lá, esses 3 termos são termos semelhantes, podemos adicioná-los. 2x mais x, 3x, 3x mais x, nós temos 4x, 4x mais 12 igual a 180. Agora vamos agrupar os termos semelhantes, vamos passar isso que não tem letra por outro membro. Então nós temos 4x igual a 180 graus menos 12. Era um termo positivo, passou negativo. Então 4x é igual a 180 menos 12 vai ser exatamente 168 graus. O 4 vai passar dividindo. Nós temos que o x, então, 168 graus dividido por 4. X é igual, vamos descobrir aqui, 168 dividido por 4, tá? Aqui vai dar por quanto? Por 4, né? 4 vezes 4, 16. Subtraindo, vamos lá, 16 menos 16, 0. Desce o 8, tranquilo? Então vai dar por quanto? Por 2. 2 vezes 4, 8. Subtraindo, o resto, 0. Ou seja, o resultado dessa divisão é 42 graus, ok? O que temos que fazer agora para determinar as medidas de ângulo? Apenas substituir. Esse ângulo aqui, nós já descobrimos a medida dele, o valor de x, 42 graus, ok? O próximo, x mais 12, é só eu pegar no lugar de x e colocar o 42. Então vai ficar esse ângulo aqui, será o quê? 42 graus mais 12. Ou seja, no lugar do x eu estou colocando 42. Né? Se você adicionar isso aqui, você encontra 54 graus. Essa medida de ângulo é 54, ok?
E 2x, essa expressão 2x representa o dobro de x, o dobro de um número. No caso, x é 42. Dobro de 42, 84 graus. Professor, ainda tenho dúvida, não sei se a minha resposta está certa. Então, o que você deve fazer? Soma os valores que você obteve. Vamos somar aqui rapidinho. 84 graus mais 42 graus mais 54 graus. 4 e 2 são 6, 6 e 4, 10. Vai subir 1, tá? 1 e 8, 9. 9 com 4, 13. 13 com 5, 18. Observe o que aconteceu. A soma dos ângulos internos foi 180. Ou seja, isso valida tudo aquilo que você fez. Tranquilo? Então, bons estudos para vocês aí. Prestem bastante atenção nas definições e também nas propriedades relativas ao paralelogramo, trapézio e triângulo, ok? Eu fico por aqui. Bons estudos a vocês e até o próximo Fractal Revisa.